Oi, hoje eu tô aqui para responder para vocês algumas das perguntas que eu abri lá na caixinha de informações do Instagram, falando sobre vida nos Estados Unidos, Canadá, Brasil e coisas relacionadas a esse tema. Eu sou Franciele Nogueira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, você pode clicar no botãozinho aqui embaixo se você gostar e se inscrever para acompanhar mais conteúdos. Eu posto bastante vlogs, bastante maternidade real, a gente tem receitas, a gente tem conteúdos diversos aqui. Eu abri recentemente a caixinha lá, no Instagram. Se você não segue também, pode aproveitar e já seguir, porque eu posto bastante coisas do nosso dia a dia e surgiram muitas perguntas, principalmente para quem é novo no canal, quem não me acompanha desde o começo, sobre vida fora do Brasil, né? E depois que a gente fez essa viagem recente ao Brasil, ficamos 5 semanas lá, fui com o Lincoln, cachorro, crianças, todo mundo, e a gente passou bastante tempo lá no Brasil. E aí surgiram várias perguntas relacionadas a isso, então eu vou começar a responder, tá? Vocês optaram pelo envio a outro país ou foi um convite ou imposto a vocês? Para quem não sabe, a gente morou 7 anos e meio nos Estados Unidos, em Michigan especificamente, e aí a gente mudou para o Canadá tem pouco mais de 6 meses. Não foi nada imposto, a gente na verdade não tinha planos de vir para o Canadá, nem nada disso, mas surgiu a oportunidade, surgiu a proposta de emprego e a gente nunca tinha considerado o Canadá na nossa lista, mas aí quando surgiu a oportunidade a gente parou para pensar e achamos que era uma boa ideia mudar para cá. Então a gente decidiu mudar, mas não foi nada imposto, a gente fez essa opção com certeza. Onde vocês têm o sentimento de pertencimento? Depois que já passaram quase 8 anos que eu saí, parece que eu não pertenço mais lá, sabe? Da forma como eu pertencia antes. A minha cabeça é outra, a minha cultura agora é outra. Mas ao mesmo tempo parece que eu também não pertenço aqui. Aqui no Canadá faz pouco tempo que eu cheguei, mais nos Estados Unidos que eu morei mais tempo, também parecia que eu não pertencia lá. Eu acho que quando a gente mora fora do país, a gente passa a ter uma cultura diferente de tudo, sabe? A gente não é mais 100% brasileiro, mas você também não é daquela cultura onde você tá morando. Então você é um mix de tudo isso que você já viveu. Mas é lógico que quando a gente pisa no Brasil, você pensa, poxa, esse aqui é o meu país. Mas ainda assim é um sentimento incompleto. Mas tá tudo bem, eu acho que eu gosto de me chamar cidadã do mundo, eu sou uma cidadã do mundo e eu acho que isso é muito legal também. Eu não preciso me prender a nenhuma cultura específica, eu posso pegar aquilo que eu gosto de cada uma e aí formar a minha própria. Os meninos terão cidadania brasileira? Por enquanto a gente decidiu que não. Eles nasceram os dois nos Estados Unidos e a gente tem a possibilidade de fazer a cidadania brasileira, porque eles são filhos de brasileiros, então eles podem fazer em qualquer momento da vida. E a gente decidiu que agora a gente não queria fazer, então vamos deixar mais pra frente. Eu não sei se a gente vai esperar pra eles tomarem essa decisão pra ver se eles querem ou não, ou se a gente vai fazer mais pra frente, mas por agora a gente decidiu que não, porque a gente não queria ter que lidar com a burocracia, ter que fazer passaporte, depois ter que fazer RG, CPF, essas coisas todas. Então a gente decidiu que era mais fácil simplesmente ficar com a americana e aí quando vai ao Brasil agora não precisa mais de visto, eles não precisaram de visto nenhum, entraram normalmente, né? Só passa pela fila da imigração normal, mas não tem dificuldade nenhuma. E aí a qualquer momento da vida deles, se eles quiserem ou se a gente decidir, aí a gente faz a cidadania brasileira para eles. Como é o emprego do seu marido? Não entendo bem isso. Bom, o Lincoln, ele é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia e esse é um emprego formal, como um emprego assalariado, não é um emprego voluntário. Então, ele recebe um salário, ele tem horas a cumprir, então as atividades dele incluem pregar na igreja, fazer reuniões, administrar a igreja de uma forma total, que envolve muitas coisas, né? Os projetos que a igreja faz, visitas com as pessoas, idas a hospitais e lugares, né, de pessoas que requerem uma visitação também, incluem várias coisas, projetos sociais, além das atividades da igreja, né, que são as reuniões para decidir várias coisas na igreja. A igreja é um negócio assim que, né, tem várias pessoas ali, então sempre tem coisas para lidar. Você tem que decidir tipos de música, você tem que decidir, sei lá, qual que vai aqui no Canadá, por exemplo, qual que é a empresa que a igreja vai pagar para retirar a neve no estacionamento. Coisas assim, todas essas coisas que envolvem o trabalho de um pastor. Então, esse é o trabalho dele, ele não tem outro emprego, esse é o trabalho por tempo integral dele. E aí ele trabalha 7 dias na semana, 6 dias na semana, que segunda-feira, teoricamente, é o dia de folga, mesmo assim, ele ainda acaba lidando com algumas coisas,
na teoria, ele teria um dia de folga e aí 6 dias ele trabalha. Mas os horários são mais flexíveis, né? Como ele tá fazendo uma visita aqui num dia, outro dia tem uma reunião, tem que receber alguém na igreja, alguma coisa, os horários acabam sendo um pouco mais flexíveis, não tem uma hora certinha de trabalho. Qual país é melhor para morar? Brasil, Estados Unidos ou Canadá? Quando a gente pensa racionalmente, Canadá eu acho que tá melhor na comparação desses 3 países. Apesar de que o meu coração tá muito nos Estados Unidos, porque eu morei lá há muito tempo, eu amo os Estados Unidos e tudo. A gente tem muitos amigos lá, a gente gosta do país de uma forma geral, mas eu acho que os Estados Unidos têm vários problemas que aqui no Canadá não tem. Por exemplo, aqui tem saúde pública, apesar de não é perfeita a saúde pública, vocês sabem do meu drama que eu tô tendo que lidar, né, pra até achar um médico aqui. Mas a gente tem saúde pública, as escolas aqui, o nível educacional é um pouco melhor do que os Estados Unidos, apesar de que nos Estados Unidos é muito bom também, mas aqui é um pouco mais barato, existem mais bolsas de estudo, essas coisas. E também o governo parece que incentiva um pouco mais alguns aspectos, assim, por exemplo, essa semana foi feriado aqui, é o feriado da família. Eu nunca tinha visto isso, no Brasil não existe isso, nos Estados Unidos não existe isso. Um feriado dedicado para a família. Assim, isso para mim mostra o cuidado que o país tem em cuidar da população. Então aqui a gente também, os direitos trabalhistas são melhores do que nos Estados Unidos, né? Aqui licença maternidade, todas essas coisas, os direitos trabalhistas são muito melhores. Então acho que de uma forma geral aqui é um pouco melhor do que nos Estados Unidos. Mas quando a gente compara com o Brasil, infelizmente o Brasil ainda está a desejar em vários aspectos, né? A segurança, que é o mais óbvio, e a desigualdade social, que é muito grande. Infelizmente isso coloca o Brasil em último na minha lista desses 3 países, porque realmente tem muitas coisas a desejar, apesar de que é um país que, né, teria um potencial incrível, né? O Brasil, a gente sabe o potencial que o Brasil tem, um país lindo, com muita natureza, com clima bom, com muita coisa boa, tem muita diversidade, e a gente poderia estar muito melhor, né? Mas infelizmente não foram feitas boas escolhas administrativas, né, nesses últimos séculos. Eu não vou nem dizer esses últimos governos, mas a gente vem de toda uma cultura, né, de escravidão, não sei qual que é a palavra. Então isso traz toda uma cultura que a gente tem, que é muito difícil da gente tirar, né? Então tem muitos aspectos que eu acho que deixam o Brasil em último lugar na minha lista. Quando, como e por que vocês foram morar em outro país? Essa eu sempre recebo, principalmente das pessoas que são novas, que não me acompanham há muito tempo. Então, a gente mudou para os Estados Unidos em 2012, eu me casei em 2011, daí alguns meses depois a gente se mudou para os Estados Unidos. A gente foi com visto de estudante, o Lincoln foi para estudar com o objetivo de fazer um doutorado. Então ele pegou o visto de estudante, eu peguei o visto de acompanhante de estudante, que é um visto maravilhoso, só que não me dá direito a muita coisa, né? Não me dá direito a trabalhar lá. Então a gente ficou nesses 7 anos que a gente morou lá com esse visto de estudo. Ele fez o mestrado, daí fez o doutorado, né? E tá concluindo agora o doutorado, tá na fase da dissertação. Vale a pena viver fora com condições melhores, abdicando tempo precioso com a família? Então, essa é um conflito assim que é muito pessoal, não tem como eu dizer para vocês o que é certo e o que é errado. É uma escolha muito pessoal, a gente tem sempre prós e contras quando você mora fora do Brasil ou quando você está no Brasil. Então a gente realmente perde nesse aspecto de estar perto da família, mas no final a gente acha que vale a pena pelos outros benefícios que a gente tem. A verdade é que, assim, a gente, se estivesse no Brasil, a gente não estaria morando na mesma cidade da nossa família, até porque a nossa família, cada um mora em um lugar. Então, assim, eu tenho a família da minha mãe, meus primos, meus tios, que moram numa cidade muito pequenininha, Bananal, que eu tenho vlog já aqui no canal, e eles moram lá, mas assim, meu pai mora numa cidade diferente de uns outros tios, a família do Lincoln mora num outro lugar, então assim, a gente muito dificilmente estaria em contato com a família morando no mesmo lugar. Então, já que a gente está longe, então a gente acha que a gente estaria longe de qualquer forma. Então, lógico que é muito mais longe você estar em outro país, né? Mas no final das contas, a gente, sendo realista, a gente achou que valia a pena esse sacrifício. Para vocês, o que mais pesa na decisão de continuar morando fora, o que te faz querer ficar lá, né? Aqui no caso. Eu acho que eu vou dar uma resposta que é bem óbvia, que é a segurança. Eu acho que não tem aspecto maior e mais importante para mim na hora que a gente toma essa decisão de continuar fora do Brasil
do que a segurança. Infelizmente, o Brasil é um país que tem muita violência e isso é muito assustador. A gente vê cidades grandes, principalmente, no interior é um pouco menos, né? Mas a gente tem uma preocupação muito grande com a violência. Então, eu tô andando de carro, eu estacionei o carro, eu tenho que olhar para ver se não tem ninguém ali, e aí tem que tirar as crianças do carro. Foi meio que desesperador isso pra gente. Demora para você descer do carro, abrir, tirar o cinto da criança, pegar a criança, são dois, né, no meu caso. E nessa, acontecem muitos assaltos, muitas coisas. Então, foi, assim, muito tenso pra gente, nesse aspecto, estar no Brasil. E isso pesa muito. Aqui a gente tem uma segurança, lógico que não é perfeito, mas a gente tem uma segurança muito grande. Isso acaba pesando demais. Eu acho que a gente se acostuma com essa violência e viver nesse estado de alerta constante, mas isso não é ideal, né? E eu não vou nem falar assim das outras coisas, assim como o custo de vida aqui, as coisas são mais baratas, o consumismo, não sei o quê. Porque, cara, isso, na verdade, assim, você não compra um iPhone todo mês. Você não compra um negócio toda hora, entendeu? Então, no dia a dia mesmo, o que você compra? É comida, é uma roupa que você precisa comprar, é um negócio. Isso, sabe, eu acho que isso não é motivo suficiente pra gente considerar estar num outro país. Você tem que pensar de uma forma geral. E eu acho que essa questão da segurança é bem pesada mesmo. Vocês se conheceram no Brasil? Sim, né? Eu e o Lincoln, né? A gente se conheceu no Brasil. Eu já tenho um vlog aqui no canal onde eu conto a nossa história. Eu posso deixar o cardzinho aqui em cima pra vocês, se você não assistiu. Mas a gente se conheceu no Brasil na época da nossa faculdade. Daí nos casamos no Brasil e viemos pra fora do Brasil. Vocês têm plano de tempo ou financeiro pra voltar ou pretende ficar fora? Tá, então eu vou responder, essa aqui já engloba a pergunta que veio muito, 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 que é se a gente vai voltar a morar no Brasil. Não vamos voltar a morar no Brasil, por enquanto, pelo menos. A gente foi ao Brasil agora e isso mexeu muito com a gente. Eu voltaria a morar no Brasil. Acho que pela primeira vez eu fui ao Brasil e eu não senti, assim, que eu não podia mais ficar lá, sabe? Toda vez que eu vou ao Brasil, eu tenho esse sentimento de, eu não pertenço mais aqui e eu não quero mais voltar a morar aqui. Apesar de que tenha muitas coisas boas e tal, mas eu sempre tenho esse sentimento. E dessa vez eu não tive esse sentimento, eu fiquei um pouco balançada, porque a gente viu as crianças interagindo com os avós, com os primos, com todo mundo, isso mexeu bastante, assim, com a gente. Então, eu acho que eu voltaria, não teria problema em voltar a morar no Brasil. Essa viagem, pra mim, me trouxe isso, que eu achei que foi muito importante. Pela primeira vez eu senti isso, assim, que eu voltaria a morar no Brasil de boa. Não é a minha primeira decisão. A gente gosta de morar fora e a gente tem planos de continuar morando fora. Mas as condições para a gente voltar ao Brasil teria que ser o Lincoln receber uma proposta de emprego e eu também ter uma proposta de emprego, alguma coisa para eu fazer lá. Então, aí, se fosse esse o caso, acho que a gente consideraria voltar a morar no Brasil, sim. Mas por enquanto a gente está bem feliz aqui, a gente gosta de morar aqui, a gente não tem planos de voltar imediato. Agora, financeiramente, realmente, a gente precisa traçar um plano. Se um dia a gente for voltar a morar no Brasil, a gente precisa traçar um plano financeiro para juntar dinheiro para poder voltar lá e a gente poder ter uma qualidade de vida, porque você pensa assim, tem que comprar um carro, por exemplo. Quanto custa um carro no Brasil, gente? Você tem que ter dinheiro para comprar um carro, né? Então a gente tem que juntar dinheiro, pelo menos para comprar um carro. Nessa aí já vai um dinheirão, né? E outras coisas, as coisas que a gente vai levar daqui e tudo mais, assim, né? E para ter um padrão de vida que seja ok, a gente precisa ter um dinheiro guardado. Então, se a gente for voltar ao Brasil, a gente realmente precisa fazer um planejamento financeiro bem certo, mas não é o plano para agora. Então, eu respondi, que eu sei que muita gente achou que a gente, poxa, você tá tão feliz no Brasil, né? Eu tava lá agora e o pessoal ficou, né, volta pro Brasil, vocês estão muito felizes e tal, mas a gente tenta lembrar também que a gente tá num momento de férias, a gente tava nas férias, a realidade bate a porta depois, né? Então, quando a gente tá indo visitar, você vai jantar na casa de um parente, você sai aqui, você faz isso, faz aquilo, viaja para tal lugar. É muito gostoso, é muito divertido, mas não é a realidade, né? Então, quando você tem que fazer imposto de renda no Brasil, pagar conta no Brasil, conviver com a violência diária, todas essas coisas pesam, né? Então, a gente tentou lembrar disso, que a gente tá ali, mas a gente tá de férias. Então, agora, pra gente voltar ao Brasil, teria uma condição, assim, bem séria pra mim. Eu não voltaria pra morar em cidade grande. Isso pra mim, assim, é lei.
Eu acho que as cidades grandes no Brasil, infelizmente, estão muito perigosas e no interior a gente ainda tem qualidade de vida um pouco melhor, a gente lida melhor com a violência, tem bem menos violência. Então, se eu fosse voltar a morar no Brasil, eu voltaria a morar numa cidade pequena, com certeza. Aí eu acho que eu não teria problema. É isso então, acho que eu respondi as principais perguntas, eu espero muito que você tenha gostado, não esquece de dar o joinha nesse vídeo, deixe seu comentário, me diz o que você achou do que eu falei aqui, se você tem vontade de morar fora, deixe seu comentário aqui também, vamos trocar umas ideias e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!